Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula de Geografia. Estamos nesta fase de revisarmos os conteúdos dados, né, neste trimestre, para enfim nós nos prepararmos aí para a nossa avaliação que se aproxima, tá bom? Já fizemos uma live também de revisão e agora nós, nessa aula gravada, vamos dar continuidade com o conteúdo que nós iremos cobrar na nossa avaliação sistematizada do próximo dia 15, tá bom? Nesta nossa aula de revisão de hoje, nós vamos ali estar rediscutindo algumas questões que lá na metade do trimestre nós discutimos, que é sobre a região nordeste do Brasil. Na aula de hoje, mais especificamente, nós iremos tratar das subdivisões regionais do Nordeste brasileiro. Repito, uma região bastante extensa, né, constituída por 9 estados, com características bastante peculiares. Na aula de revisão anterior que nós dizíamos, nós até falávamos, né, que há sempre uma relação entre o Nordeste e essa situação, por exemplo, de estiagem, de seca, de pobreza, portanto. Na verdade, uma boa porção da região Nordeste do Brasil está sob a influência do clima tropical semiárido e, portanto, no polígono das secas, mas essa relação imediata de Nordeste com seca, pobreza, etc., ela tem sido aos poucos desmistificada por um processo interessante de crescimento e desenvolvimento, ainda que incipiente, da região Nordeste. E também os últimos eventos têm demonstrado que mesmo no sertão, mesmo nas áreas mais de chuva mais irregular, é possível sim criar polos de produção agrícola. A gente vai ver isso na nossa revisão de hoje, o que traz ali riqueza também para a região e desmistifica bastante essa ideia de essa relação imediata que se faz entre o Nordeste e a seca, enfim. Nós vamos perceber que a região Nordeste, por extensa que ela é subdividida em 4 partes, em 4 sub-regiões, cada uma com uma característica, levando-se em consideração principalmente os aspectos naturais, né, o clima e a vegetação, mas também leva-se em consideração, para que se efetue esta divisão, essa subdivisão no Nordeste, leva-se em consideração também as características econômicas, alguns aspectos dentro desta lógica aí, tá certo? Então vamos dar uma rememorada aqui, esse conteúdo vocês já estudaram, o objetivo aqui é só mesmo revisarmos algumas coisas. Inicialmente vamos falar sobre o Agreste e a Zona da Mata, e posteriormente falaremos sobre o Sertão e o Meio Norte. Pois é, são essas as 4 sub-regiões que constituem o Nordeste brasileiro, né? Nós temos a Zona da Mata, o Agreste, temos o Sertão e o Meio Norte. Quase todas essas subdivisões estando ali circunscritas aos 9 estados da região Nordeste. Uma exceção ou outra, que não vai ter, por exemplo, a Zona da Mata, é o caso, por exemplo, de Fortaleza e do Maranhão, ou alguma situação em que não se terá, por exemplo, o Agreste, é o caso também do Maranhão, mas nós vamos perceber que essas 4 sub-regiões aí, elas vão estar bastante acentuadas e verificadas na maioria dos estados, dos 9 estados da região Nordeste do Brasil. Pois é, vamos inicialmente abordar sobre a Zona da Mata, né, que recebe esse nome porque é aquela faixa litorânea do Nordeste brasileiro que outrora era recoberto pela Mata Atlântica. Quando eu digo era no passado, porque de fato era. Hoje, o que se tem, os exemplares, né, que se tem, por exemplo, da vegetação da Mata Atlântica é ínfimo se comparado com o que tínhamos originalmente, né? A gente sabe que os portugueses adentraram no território brasileiro, né, entre aspas, descobriram o Brasil a partir do litoral do Nordeste brasileiro, e justamente por ali é que se deu as primeiras atividades econômicas e, consequentemente, os primeiros impactos causados, enfim, no lugar onde eles estavam explorando. Nós sabemos inicialmente que um dos primeiros sinais de atuação da coroa portuguesa em termos de devastação foi a exploração do pau-brasil. Posteriormente, a utilização de quase que toda essa faixa litorânea para o cultivo da cana-de-açúcar. Então isso por si só já impactou bastante a Mata Atlântica, reduzindo ela quase nada nos dias atuais. Sem contar também que os primeiros povoamentos se deram por ali, e hoje também esses primeiros povoamentos originaram as mais importantes cidades do Nordeste do Brasil, principalmente as capitais de cada um dos estados que estão circunscritos aqui na Zona da Mata Nordestina. Então isso por si só também impactou bastante no que diz respeito à devastação, né? Enfim, ao extermínio, a quase que
extinção das espécies vegetais e prejuízo também para a biodiversidade de modo geral. Bom, as principais cidades da zona da Mata Nordestina são Recife e Salvador, que são duas metrópoles, né, muito importantes e que estão ali entre as 10 maiores metrópoles do Brasil. Salvador, a capital do nosso estado da Bahia, Recife, a capital do Pernambuco. Então são duas importantíssimas cidades, né, que configuram como as mais povoadas, as mais dinâmicas, ou, portanto, as maiores cidades da zona da Mata Nordestina. Qual é a economia que basicamente se verifica na zona da mata? É importante salientarmos, o livro de vocês traz um pouco daquela subdivisão da zona da mata cacaueira, a zona da mata açucareira, e mesmo o livro não constando, mas eu me recordo também que o próprio recôncavo baiano, eu diria ser uma dessas outras subdivisões da zona da mata no que diz respeito aos aspectos econômicos. Bom, a zona da mata cacaueira é aquela zona da mata, aquela porção da zona da mata ali, onde o cultivo do cacau, né, durante as primeiras décadas do século passado, até meados ali, portanto, até a metade do século XX, tiveram importância gigantesca, né? A Bahia, o sul da Bahia principalmente, já foi um dos maiores exportadores mundiais do cacau, desta amêndoa que é valiosíssima, né? Hoje não mais, haja vista ter sido acometida por inúmeras situações, inclusive algumas pragas que praticamente dizimou a produção de cacau na região, agora que está havendo um reestabelecimento, mas ainda bastante tímido se comparado com o período áureo do cacau. Então a zona da mata cacaueira é um destaque, porque é uma área muito importante, né, de produção de cacau, e que assim como a zona da mata açucareira tem uma importância e um peso econômico muito grande. A zona da mata açucareira, ela vai ali desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Norte, então é quase que toda a faixa litorânea, ao passo que a zona da mata cacaueira, ela é única e exclusivamente circunscrita ao sul da Bahia, tendo ali Ilhéus e Itabuna, aquela região ali, como os polos mais importantes e dinâmicos economicamente falando da chamada zona da mata cacaueira. E o recôncavo baiano, embora o livro não aborda sobre isso, mas é importante salientar que o recôncavo da Bahia, que circunscreve ali toda a região metropolitana de Salvador, algumas importantes cidades ali, que tem um polo industrial muito interessante, particularmente no que diz respeito à indústria petroquímica, né? Então a gente tem ali o polo petroquímico de Camaçari, temos também o polo industrial de Aratu, aquela região também ali de Candeias, são cidades que estão no entorno da capital baiana e que são, portanto, ali do chamado recôncavo da Bahia, que também são muito importantes, que têm um dinamismo, sobretudo no que diz respeito à atividade industrial, que merece destaque, portanto. Então, economicamente, nós vamos ter desde atividades industriais, particularmente em detrimento dessas importantes cidades aí, né? E também as atividades, principalmente da agricultura, do cultivo de cana-de-açúcar, no caso do cacau, mas também de outras atividades que são importantes e que, portanto, determinam o crescimento, determinam aí toda uma pujança, toda uma dinâmica econômica na zona da mata. Passado pelo período crítico, a zona da mata do cacau diversificou a sua economia, passando a desenvolver outras atividades, como, por exemplo, a pecuária, a própria industrialização, como, por exemplo, de polpa de frutas e a indústria de celulose. Então, na medida que a zona da mata cacaueira percebeu aquela crise de meados do século passado, por conta de algumas situações, inclusive de pragas nas lavouras de cacau, tentou-se, e até com certo êxito, a diversificação, e assim dando uma nova dinâmica econômica para o lugar. Também houve ali incentivos dos governos locais, né, para a atração de empresas, que de todo modo contribuiu nesse processo de diversificação. Agora o Agreste, falamos muito brevemente sobre a zona da mata, descrevemos ali essa relação desta região com a região litorânea do Nordeste brasileiro, e o Agreste é justamente aquela região, aquela área, digamos que transitória, é uma faixa, né, ali transitória entre a zona da mata e o sertão. O próprio Agreste ele vai aos poucos ali assumindo já características de semiaridez, né, ou seja, a umidade já não é mais tão constante, não é mais tão elevada como é na zona da mata, em função da influência, por exemplo, das massas de ar oceânicas. Enfim, a gente sabe que toda a região litorânea ela é bastante chuvosa, bastante úmida, embora seja também bastante quente, mas já o Agreste ele vai perdendo aos poucos essa umidade. A vertente mais próxima
da Zona da Mata, o Agreste com a vertente próxima da Zona da Mata é um pouco mais úmida, um pouco mais chuvosa. Mas a vertente do Agreste mais próximo do sertão, ele já vai sofrer bastante a influência do clima tropical semiárido, então, portanto, vai ser menos úmida, as chuvas serão mais irregulares. Com relação, assim, e a região do Agreste abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia, não abrangendo o Ceará, nem o Piauí e nem o Maranhão. Ok? O povoado do Agreste está relacionado com a expansão das plantações de cana-de-açúcar. Na medida que as lavouras de cana-de-açúcar se expandiam, né, pelo litoral, algumas outras atividades passaram a se dar no interior, ou seja, o processo de interiorização. Você sai daquela faixa litorânea e começa a interiorizar um pouco mais as atividades econômicas, principalmente a atividade da pecuária, né? Assim como também a policultura, né, o cultivo de alimentos, tornou-se importante. Então o Agreste torna-se um importante provedor de víveres, né, de alimento, daquilo que seria necessário para a subsistência das pessoas, principalmente na zona costeira, porque ali estavam os principais povoamentos, no litoral, na zona da mata. Ali estava, por exemplo, na ocasião do período colonial, a capital da colônia, que era Salvador, mas importantes cidades também foram surgindo na medida que se desenvolvia também a atividade da cana-de-açúcar. Então, cabia ao Agreste, essas áreas desbravadas nessa faixa transitória, o processo de abastecimento de carne, couro, leite, mesmo também do que se produzia, né, nas atividades policultoras de mantimentos, como a mandioca, o feijão e assim sucessivamente. Então, o Agreste é essa faixa transitória, tendo essa característica climática bastante distinta. A vertente próxima da Zona da Mata é um pouco mais úmida, a vertente do Agreste próxima do sertão já assume características literalmente também do sertão, com a semiaridez e tudo. As principais cidades da região, dessa sub-região denominada de Agreste, aqui no Nordeste, são Arapiraca, em Alagoas, Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, no Pernambuco, Feira de Santana, aqui no estado da Bahia. Por exemplo, são importantíssimas cidades que estão situadas nessa chamada faixa transitória denominada de Agreste. A nossa cidade, a cidade de Vitória da Conquista, se você pegar e olhar no mapa, vai perceber que ela está no que nós conhecemos como Agreste nordestino, porém nessa vertente bem mais próxima do sertão. Particularmente, a gente convivendo aqui, percebendo as características climáticas, Vitória da Conquista está quase que totalmente inserida no sertão nordestino, né? Mediante a influência, por exemplo, do clima tropical semiárido, da irregularidade do regime chuvoso, né? O que difere ali, principalmente nas áreas imediatamente próximas ao perímetro urbano, é o planalto, né? E, portanto, as temperaturas mais amenas, de repente uma chuva um pouco mais frequente, mas se formos observar a zona rural do município de Vitória da Conquista, nós estamos numa vertente muito considerável, ali já nas proximidades, ou se não já inserido no sertão nordestino, que é algo que nós vamos ver adiante. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região, na sub-região denominada de Agreste. Então, enquanto na zona da mata prevalecem os latifúndios monocultores, no Agreste predominam as pequenas propriedades policultoras, né, nas quais são cultivados vários produtos como feijão, milho, mandioca, café, algodão e entre outros. Né? Além da agricultura, na sub-região desenvolvem-se outras atividades econômicas, entre elas a pecuária leiteira e a produção de derivados do leite. Então, como eu dizia, desde o período colonial, o Agreste se especializou na atividade pecuária e foi ali muito importante para o fornecimento de carne, couro e leite para aqueles que estavam na zona da mata. E essa atividade ali, ela ou seja, ela permaneceu. A pecuária ela ainda é bastante verificada no Agreste nordestino. Mas além da agricultura, o setor industrial também ele se destaca, principalmente nessas cidades importantes aqui que eu citei, que são os principais centros do Agreste nordestino, né? E as atividades industriais se circunscrevem principalmente como o processamento de alimentos, né? A fabricação de doces, sucos, mas também a indústria moveleira, a indústria calçadista, a indústria têxtil, né? Como, por exemplo, a indústria têxtil é importantíssima, principalmente no Agreste pernambucano, né? Em detrimento do cultivo do algodão, que é uma cultura, também uma lavoura muito, muito presente no Agreste. Então a indústria têxtil acompanha essa importância da cultura algodoeira no Agreste nordestino. O livro, inclusive, cita a nossa cidade no que diz respeito a alguns elementos. Olha só, o comércio é outra atividade muito importante no Agreste. Nesse setor, destacam-se as feiras livres da cidade de Campina Grande, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Caruaru e Garanhuns. Ou seja, nossa cidade que tem uma vocação para o comércio muito forte, ela se entendermos que Vitória da Conquista está no Agreste nordestino, ela é, portanto, uma das cidades que tem um comércio mais pujante
do Agreste, junto com essas demais cidades que citamos aqui. Então, repare que é uma faixa transitória entre a Zona da Mata e o Sertão, e que tem uma importância econômica muito grande para os estados dos quais essa faixa transitória existe, que é o Agreste, aqui na Bahia, em Sergipe, na Paraíba, no Pernambuco, até o Rio Grande do Norte. Nós vamos ter aí a presença dessa faixa transitória denominada de Agreste Nordestino. Agora, falar brevemente sobre as características do sertão e do meio norte aqui do nosso belo Nordeste brasileiro, né? O sertão talvez é aquilo que mais caracteriza o Nordeste, aquilo que eu dizia no começo da nossa videoaula. Existe sempre uma associação imediata entre o Nordeste e o sertão, e as bramuras da seca, a questão ali do povo nordestino ser aguerrido, ser resistente, né? Porque ele passa comumente por todas as dificuldades advindas ali da estiagem, da falta de recursos, enfim. Meio que é um pouco automático as pessoas fazerem essa associação, embora isso precise ser desmistificado também, porque a gente tem percebido nos últimos tempos, mesmo no sertão, as famílias, claro, conseguindo se estabelecer nas características em que o clima lhes impõe, né? A gente sempre trabalha na sala de aula e afirma que a seca, que é muito comum no sertão, ela não se combate a seca. A seca é um fenômeno natural, desde sempre a seca existiu, não somente no semiárido nordestino, aqui no Brasil, como em várias outras áreas semiáridas do mundo. Inclusive o semiárido nordestino, aqui do Brasil, é uma das regiões semiáridas mais chuvosas do planeta. Se formos comparar com outras regiões que também são semiáridas, seja na China, nos Estados Unidos, no México, por exemplo, a gente vai ver um volume chuvoso bem menor, ou seja, é uma semiaridez muito próxima da aridez. Não é o nosso caso. A situação aqui do semiárido nordestino do Brasil é porque essas chuvas elas são irregulares, ou seja, embora se chova ali uma média de 600 a 700 milímetros de chuva por ano, depende muito de cada estado, de cada característica do ano, mas aquela chuva ela cai ali em pequeno espaço de tempo, né? Ou seja, você vai ter uma chuva relativamente curta, um período chuvoso relativamente curto e um período de estiagem mais longo. E aí onde entra a importância das técnicas de convivência com a seca e não de combate a ela. E ultimamente tem surgido, sobretudo por iniciativas de organizações não governamentais, com algum recurso público, é verdade, a instalação de muitas tecnologias de combate, na verdade, de convivência com a estiagem, com a seca, que são cisternas, que são aguadas, que são ali canteiros produtivos. Isso tudo tem dado à população nordestina, principalmente do sertão, melhor dizendo, a população do sertão nordestino, mais qualidade de vida, mais segurança hídrica, mais segurança alimentar, ok? Então o sertão corresponde a uma faixa de terra no interior da região do Nordeste, que corta todos os estados nordestinos de norte a sul, com exceção do Maranhão. É comum a ocorrência de um período longo de estiagem que se revela um aspecto seco da vegetação. E aí é uma coisa muito importante, eu sempre gosto, quando falamos de sertão nordestino, de falar da beleza e da sabedoria do bioma Caatinga, que é um bioma muito importante, com biodiversidade incrível. Às vezes as pessoas, ao observarem, sobretudo no período de estiagem, a caatinga ressequida, aparentemente morta, não tem noção da riqueza que é aquela biodiversidade. E da inteligência, sobretudo da vegetação, que durante o período de baixa umidade do solo, elas se livram das folhas para garantir a sua sobrevivência. Fica ali só com o caule, porque as folhas consomem muita água, então elas se garantem ali apenas com o caule para poder não morrer. E aí quando a chuva vem, nos primeiros dias de chuva, ela logo vai novamente florir, vai produzir, enfim, vai virar aquela bonita e exuberante vegetação, aquela bonita e exuberante mata que nós conhecemos no sertão nordestino, na Caatinga, né? É importante também observarmos que, em termos econômicos, a atividade agropecuária, né, a agricultura principalmente familiar, a policultura com as pequenas propriedades e a pecuária, principalmente de animais de médio porte, como caprinos, ovinos e suínos, é uma das principais atividades que se verifica no Nordeste, no sertão nordestino, tá certo? E nos últimos tempos, o que tem ganhado destaque com relação ao sertão nordestino é a fruticultura irrigada, principalmente no perímetro irrigado do Rio São Francisco, ali entre a cidade de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco, aquela divisa ali pela ponte, ou seja, uma coisa bastante interessante, bonita aquela região, diga-se de passagem. E por ali, em toda a
a região que está no entorno desses dois municípios, pernambucano e baianos, produz muitas frutas, aproveitando ali as águas do Rio São Francisco para irrigar esse perímetro. De modo que o Brasil quase que todo consome, né, dessas frutas produzidas por ali, manga, uva, né, e outras tantas frutas e também legumes e verduras que são ali produzidos no perímetro irrigado de Juazeiro e de Petrolina. Então isso deu um dinamismo econômico gigantesco para o sertão nordestino, principalmente nessas imediações. É claro que o Rio São Francisco ele é fundamental para se assegurar isso, né? Em termos naturais, o mais importante rio do Nordeste do Brasil. Na verdade, ele não nasce no Nordeste, ele vai nascer no Sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas ele corta todo o sertão nordestino, né? Além do Rio São Francisco, nós vamos ter o Rio Parnaíba, né, a bacia do Rio Parnaíba, que esse sim é um essencialmente nordestino, mas que também não está somente no sertão, ele está muito mais ali no meio norte, por exemplo, entre o Piauí e o Maranhão, do que necessariamente no sertão nordestino. Então, o Rio São Francisco ele é vital para muitas famílias, agricultores, ribeirinhos, pescadores, fruticultores, e que dinamiza bastante a economia do sertão nordestino. Algumas empresas agrícolas têm trocado o centro-sul do país pelo sertão, em razão do menor custo das terras e da localização estratégica para o escoamento da produção. O polo Juazeiro Petrolina, por exemplo, está relativamente próximo dos portos de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal, além de contar com o aeroporto em Petrolina. Essas frutas elas são exportadas, inclusive, para fora do país, né? Então, os empresários do ramo têm deixado o Centro-Sul e têm investido consideravelmente no sertão nordestino, nesse período irrigado de Juazeiro Petrolina, porque têm visto vantagem. E isso é bom porque dinamiza a economia do nosso bom e velho sertão nordestino. E aí que o livro vai falar sobre a importância do Rio São Francisco, do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, é um projeto antiquíssimo, já há quase 2 décadas que esse projeto existe, e que até hoje não fora concluído. Claro que boa parte dele já está ali em funcionamento, ou seja, as águas do Rio São Francisco já têm chegado a alguns outros perímetros, que também têm servido para irrigação, mas também para abastecimento da população. É um projeto que, assim, torna-se interessante porque é uma forma de você levar a água do Velho Chico, desse fundamental rio para o sertão nordestino, até outras áreas mais afastadas, até áreas até mais ressequidas, assim, cuja a chuva vem com menos regularidade. Mas o que se discute também é o cuidado com o Rio São Francisco. Não adianta você simplesmente querer transpor as suas águas sem, contudo, cuidar no que diz respeito ao assoreamento, que é muito crítico no Rio São Francisco, a poluição das suas águas e outras situações que são desvantajosas para o Rio São Francisco. Ou seja, deve-se zelar do rio, preservá-lo, cuidar, enfim, do rio de modo geral, para posteriormente pensar em transpor aí as suas águas. Ok? Então o sertão nordestino tem, portanto, esta beleza, né? Este encantamento, e a sua população, sim, de fato. Isso não é apenas clichê, não é apenas muito romantismo para a situação, mas é uma população aguerrida, uma população bastante acostumada com as dificuldades ali da estiagem, mas que hoje tem se reinventado e que tem preferido permanecer no sertão nordestino a migrar. Durante muito tempo, durante muitas décadas, boa parte da população do sertão nordestino preferia migrar para o centro-sul, para as cidades maiores. Hoje a gente está vendo essa migração de retorno, porque de fato a situação no sertão nordestino tem melhorado no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas que vivem por lá. O meio norte, portanto, e por fim, é ali a outra sub-região do nordeste do Brasil, que é também uma região transitória, né? É a transição entre o sertão e a floresta amazônica, olha só, né? Porque ali naquele meio tempo, entre o sertão nordestino e a floresta amazônica, você vai ter características ali peculiares também no que diz respeito ao clima, à vegetação, à pluviosidade. Nós vamos ver, por exemplo, a região onde se tem aquelas palmeiras muito interessantes, né, que são a chamada Mata dos Cocais, ali entre o Maranhão e o Piauí, com a presença da carnaúba, né, do buriti, de outras plantas típicas dali, que é também fundamental para a economia local. Muitas famílias vivem, por exemplo, de extrair ali do babaçu, não somente o coco, mas a folha da palmeira, e extrair também a cera da carnaúba, que é outra espécie de palmeira que vive ali. Ou seja, é fonte de renda para aquelas famílias que vivem, embora de forma bastante precarizada. É uma região muito pobre, inclusive, do Nordeste.
A gente às vezes fala da pobreza do sertão, mas o meio norte, e sobretudo no Maranhão, percebe-se uma pobreza muito grande, uma concentração de renda, né, bastante intensificada e muitas famílias vivendo ali do coco babaçu, por exemplo, ou mesmo as chamadas mulheres quebradeiras, né? Às vezes não é nem nas suas propriedades, a presença dessas palmeiras está em propriedades particulares e por conta disso os proprietários vão ali cobrar daquelas mulheres para que elas possam extrair os frutos daquela palmeira ou mesmo as folhas, etc., né? E a gente tem assistido também a expansão da fronteira agrícola para o meio norte, com o cultivo da soja em larga escala, também da pecuária. Isso tem ali espremido um pouco os pequenos produtores rurais, dificultado o seu processo de reprodução, enfim. Mas o fato é que o meio norte é essa faixa transitória entre o sertão e a Mata Atlântica, que está ali basicamente entre os estados do Piauí e do Maranhão. Na área de ocorrência da Mata dos Cocais, uma das atividades desenvolvidas é a coleta do coco babaçu e do palmito, além da extração da cera de carnaúba. Os produtos extraídos são utilizados como alimento e aproveitados para a produção de cosméticos, produtos de higiene e medicamentos. Isso, evidente, circunscritos ao meio norte nordestino. De modo geral, pessoal, percebam como o Nordeste ele é diverso. Né? Nós temos uma grande região com 9 estados, né? Com suas características, com as suas similaridades também. A questão cultural é muito rica, muito apreciada, desde das manifestações folclóricas, por exemplo, do maracatu, ou mesmo do carnaval, do frevo, até inclusive as festas juninas, que são ali a menina dos olhos da cultura nordestina, por assim dizer, né? Até perpassando por essa característica econômica e também pelos aspectos físicos da região. O fato é que o nosso Nordeste é belo demais, é uma das regiões mais incríveis do Brasil e que, portanto, tem sim pessoas muito aguerridas, tem sim pessoas muito trabalhadoras e que não são necessariamente paupérrimas, tal qual se cria o imaginário. Claro que o Nordeste carece e muito de investimento pelo governo. Nos últimos tempos é que se percebeu um pouco desse investimento, mas ainda estamos muito aquém de termos de fato a atenção dos poderes públicos, principalmente na esfera federal. Os estados, cada um dá seu jeito ali, os municípios também, mas os investimentos em infraestrutura e outras modalidades ainda continuam sendo necessários por aqui, tá certo? É uma breve revisão do que a gente já discutiu, espero ter contribuído com essa discussão. Os demais assuntos adiante nós iremos também revisar na nossa próxima live. Fiquem bem, um abraço e até a próxima.